Na primeira semana de agosto, comemoramos a Semana do Aleitamento Materno. Esse mês é um mês muito importante para conscientizar todas as mulheres sobre a importância da amamentação e para ajudá-las a enfrentar as dificuldades relacionadas a isso. Vamos saber um pouquinho mais sobre a amamentação, suas dificuldades e a sua importância. Olá, eu sou Ana Paula Sartori, médica, ginecologista e obstetra, e esse é o meu canal. Sejam bem-vindos. Aqui eu falo sobre temas de ginecologia, obstetrícia, maternidade e tudo que é do universo feminino. Se isso te interessa, se inscreve no canal, ativa as notificações e seja sempre bem-vinda. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema muito importante que envolve a obstetrícia e a pediatria. É sobre a amamentação, o quanto ela é importante para a mãe, para o bebê e como que a gente pode fazer para ajudar as mulheres nesse processo. O mês de agosto é um mês conhecido como Agosto Dourado. A primeira semana é considerada a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Antes de começar a falar sobre os benefícios e a importância da amamentação, eu quero trazer para todos vocês um assunto muito importante, que são as dificuldades para que esse processo aconteça. Se você está vendo esse vídeo, e acha que só você teve dificuldade para iniciar a amamentação, para continuar a amamentação, enfim, para fazer com que esse processo aconteça, saiba que não foi só você, não é só com você que isso acontece. A amamentação é um processo difícil, muitas vezes doloroso e é bem penante para a mulher, tá? Então, eu tenho muitas pacientes aqui no consultório que chegam com essas queixas, né? Então, a gente vê, eu queria falar com vocês dessa forma, justamente porque quando a gente vê as campanhas de amamentação, sempre tem aquela foto linda de uma mãe amamentando o bebê, sempre muito plena, muito feliz, e as mulheres acabam se sentindo inferiorizadas com isso, né? Porque muitas vezes elas sentiram dor na hora de amamentar, não conseguiram fazer a pega direito logo de primeira, né? Então a amamentação se tornou muito dolorosa para essas mães e elas, quando veem essas campanhas, elas acabam se sentindo inferiorizadas e sentindo também um pouco de culpa, né? Então eu quero trazer para vocês que isso acontece muito, aconteceu comigo inclusive, né? Então a gente acha que amamentar é só colocar o bebê na mama, que ele vai sugar e aí ele vai engordar e ele vai ganhar o peso adequado, o peso que a pediatra espera, mas não é assim, né? Então, muitas vezes, o que acontece, quando o bebê nasce, ele não consegue abocanhar a areola inteira da mãe, ele não consegue fazer uma sucção adequada, né? Ele não consegue fazer a pega adequada com o vácuo de forma correta e isso prejudica a amamentação, né? Então, às vezes, a mulher pode ter muita dor, ela pode fazer fissuras, existem as mastites, né, que é quando acontece uma infecção na glândula mamária durante o processo de amamentação, e isso acontece com uma certa frequência. Então, se você estiver passando por isso, saiba que é absolutamente esperado que isso aconteça. E os médicos, eles estão aqui para isso, para te ajudar nesse processo. Tanto a pediatra quanto a sua obstetra. Então, avaliar a amamentação, orientar. Hoje a gente tem inúmeras consultoras de amamentação que ajudam muito. A gente tem vários tratamentos para as fissuras mamárias, enfim, e para te ajudar nesse processo, né? Então, na verdade, a Semana do Aleitamento Materno, ela acontece justamente para ajudar essas mães, todas as mães, que pretendem amamentar os seus filhos. É preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses do bebê. E aí, complementado em seguida até os 2 anos de idade. E é muito difícil. Como você vai fazer uma amamentação exclusiva de 6 meses quando inúmeras pacientes precisam retornar ao trabalho com 4 meses de licença maternidade? E é por isso que a gente conversa muito sobre isso. Então, a gente quer que
as mães se conscientizem da importância de continuar a amamentação, as empresas se conscientizem da importância de fazer um ambiente adequado para que essa mãe consiga tirar o leite ou até mesmo amamentar no seu ambiente de trabalho. Então é muito importante que essa informação chegue para o maior número de pessoas possível, tá? A gente vai falar um pouco sobre as vantagens que existem nessa amamentação. A amamentação, ela não é simplesmente nutrir o bebê, ela também é criar um vínculo entre a mãe e o bebê. Todo mundo que teve um filho sabe que o vínculo da mãe com o bebê, ele não se forma de uma hora para outra. Então não é assim, o bebê sai da barriga da mãe e aí ela abraça e já tem aquele vínculo muito forte. Não é assim que geralmente acontece, né? É claro, existem algumas mulheres que já criam esse vínculo no momento do parto mesmo, ou até antes, mas para algumas mulheres não é assim. Então esse vínculo ele é construído ao longo do tempo quando a mãe está com o seu filho. Isso começa também no processo de amamentação. Então a mãe e o bebê enfrentam as suas primeiras dificuldades juntos e geralmente a gente consegue vencer essas primeiras dificuldades, né? Esse momento que a mãe tem de contato pele a pele com o filho vai criando uma proximidade, vai criando esse laço afetivo e isso é muito importante, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, mães que acabaram de ter bebê, se vocês não sentem um laço tão forte, afetivo, pelo bebê que acabou de nascer, saibam que isso é normal, é esperado. E a amamentação vai ajudar você a criar esse laço com o seu filho. Bom, começar a falar como que a amamentação pode se tornar mais leve para você. Primeiro, quando você for amamentar a mãe, você precisa estar num ambiente calmo, num ambiente tranquilo, em uma posição confortável. É muito importante você se sentir confortável no momento que você está nutrindo o seu bebê. De preferência, num lugar silencioso, né? Não com muita iluminação, com pouca iluminação. E esse bebê precisa também estar confortável, tá? É importante que o bebê, na hora da amamentação, esteja bem acordado e ele consiga abocanhar com a boquinha do bebê toda a areola da mãe, tá? Então, a gente tem ali a papila e a areola, que é aquela parte maior. E o bebê precisa colocar tudo isso dentro da boca, para quando ele fizer a pressão e a sucção, o leite consiga entrar, passar para o bebê e ele fazer a amamentação de forma adequada. Existem várias formas e várias posições que você pode amamentar o seu filho. Então, não necessariamente você precisa ter aquela posição clássica. Eu mesma, quando comecei a amamentar o meu bebê, não conseguia amamentar ele nessa posição. Eu só conseguia fazer a mamada invertida, né? E eu precisei de muita ajuda, porque eu tive muita dificuldade no começo. Conforme o bebê vai crescendo, a boca dele vai crescendo, a cavidade oral vai aumentando, essa amamentação vai fluir normalmente. Mas é importante que você se sinta confortável, que você não esteja com dor, né? Até porque quando você fica numa posição inadequada, você começa a ter dor muscular e aí a amamentação acaba ficando mais sofrida para você, tá bom? Então vamos falar agora sobre os benefícios da amamentação para a mãe e para o bebê. Começando a falar sobre os benefícios do aleitamento materno para as mães, que é o que geralmente eu, como obstetra, falo muito para as minhas pacientes. O primeiro ajuda a mãe a voltar ao seu peso ideal. Então, todo mundo sabe que a amamentação ajuda a mãe a voltar para o peso que ela tinha antes da gestação. E isso é algo que atrai muito a atenção das minhas pacientes, né? Normalmente, quando a mulher engravida, ela ganha ali cerca de 7 a 11 quilos, se você for levar uma gestação que a paciente tem o peso ideal quando engravidou. Ela pode engordar ali de 7 a 11 quilos. E durante a amamentação, né, ela vai liberar, junto com o leite, muita gordura, muito nutriente, muito carboidrato, tudo isso para nutrir o seu filho. E dessa forma, ela consegue voltar ao seu peso ideal. Isso é muito legal. Segunda coisa importante para a mãe também é que a amamentação diminui o sangramento no pós-parto.
Depois que a mãe tem o filho, depois do parto, a gente tem um sangramento chamado de loquiação. É um sangramento que vem de onde a placenta estava inserida dentro do útero. E quando a mãe amamenta, essa amamentação produz ocitocina, que é uma substância que vai fazer a contração uterina ser mais efetiva. E com essas contrações uterinas, o seu útero volta para o tamanho normal mais rápido e ele ajuda a estancar esse sangramento que advém de onde estava a placenta. Então, o risco de sangramento pós-parto com a amamentação é muito pequeno. E isso é muito bom para a mãe. Previne outros problemas, né? Então, a mãe que sangra depois do parto, ela pode retornar para o hospital, fazer uma nova internação, precisar de uma curetagem uterina, gerar uma anemia que pode dar dificuldade para a mãe cuidar do seu filho quando fica anêmica. Então, isso ajuda muito a mãe, certo? Outra coisa que a amamentação faz é prevenir doenças cardiovasculares, né? Então, a gente fala tanto na mãe quanto no bebê. Então, a amamentação, ela tem um efeito anti-inflamatório e ela diminui o risco dessa mãe sofrer de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto. Um outro benefício que já foi bem estudado em várias faculdades do Brasil e fora, é que a amamentação, ela protege a mãe de ter cânceres de mama, ovário e endométrio, além de proteger a mãe contra a osteoporose na pós-menopausa. É muito bom, né, para a mulher, de uma forma geral, amamentar. Além dos benefícios para o corpo e para a saúde da mãe, a gente tem também um benefício socioeconômico, né, que o leite materno é um leite gratuito, que a mãe tem, então acaba saindo muito mais barato para a mãe oferecer o leite dela do que precisar comprar um complemento, que hoje muitas pessoas não têm condições econômicas de dar. E também a facilidade do leite já estar pronto, né? Então o bebê acorda de madrugada, você não precisa levantar, esquentar o leite ou pegar uma água estéril, enfim, esquentar, deixar na temperatura adequada, esterilizar a mamadeira. Todo esse trabalho que você tem para oferecer um leite artificial para o seu filho, você não tem, porque o leite materno está pronto, bem acondicionado, você só coloca o bebê para mamar e aí a comida dele está toda certinha. Em primeiro lugar, o que o leite materno faz de bom para o bebê? Ele fortalece a imunidade do bebê, certo? Então, ela ajuda a prevenir algumas infecções, tanto respiratórias como infecções gastrointestinais, diarreia, que causariam desidratação e assim por diante. Por quê? O leite materno, ele é rico em imunoglobulinas. O que são imunoglobulinas? Anticorpos. Então não existe nenhum leite artificial que pode substituir esse benefício. Só o leite materno tem anticorpos que passam da mãe para o bebê para proteger esse bebê de infecções e de diarreia. O segundo aspecto importante para o bebê em relação à amamentação é o desenvolvimento do sistema nervoso central. A gente sabe que durante a amamentação a mãe passa para o bebê uma enzima chamada DHA e essa enzima é muito importante para a formação das células neurológicas da criança. Então, quanto mais esse bebê amamenta, melhor vai ser a formação das células cerebrais dele, das células do sistema nervoso central, e melhor são as conexões que esse bebê faz. Lembrar que o bebê, quando nasce, ele não nasce com o sistema nervoso central totalmente formado. Ele começa a se formar durante a vida intrauterina e ele vai terminar ali as suas conexões cerebrais por volta dos 2 anos de idade. Então, quanto melhor for essa amamentação, maior são as conexões para esse bebê. Com a amamentação, a gente também consegue prevenir algumas doenças na vida adulta da criança. Por exemplo, doenças cardiovasculares, obesidade e também pode prevenir a anemia no primeiro ano de vida do bebê, certo? Existe também uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que diz que as mães que amamentaram menos os seus filhos tiveram mais crianças com transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Então hoje a gente também fala que a amamentação de uma forma geral está relacionada com a diminuição desse transtorno na infância e na vida adulta da criança.
Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com esse tipo de informação, com todas essas informações para o aleitamento. É importante que vocês consigam se sentir amparadas no momento da amamentação. A rede de apoio é fundamental para uma mãe conseguir fazer esse processo e ter sucesso. Então ela precisa de um ambiente adequado dentro de casa para amamentar, ela precisa de apoio do marido, da família, do seu ambiente de trabalho. Então às vezes a mãe não consegue amamentar no ambiente de trabalho, mas ela precisa ter um tempo e um local adequado para fazer a extração de leite, acondicionar esse leite de uma forma que ela consiga oferecer para o seu filho em um outro momento. É muito importante tudo isso, né? Então por isso que a gente fala bastante sobre a amamentação. É um método excelente, né, de nutrição para o filho, é o melhor que existe para um filho recém-nascido. Então é importante que todas vocês consigam entender o quanto a amamentação é fundamental para a mãe e para o filho, certo? Eu espero ter ajudado vocês com todas essas informações, e aí mandem aí para todas as mamães e futuras mamães que vocês conhecem para ver esse vídeo e todos os outros vídeos que tem por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau!